direto ao texto, porque não temos tanto tempo assim para passar todo o capítulo 10. Nós vamos lendo o texto enquanto refletimos. O primeiro versículo diz: Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de dois em dois, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Veja que o texto lembra o capítulo anterior, o capítulo 9, lembra que algumas pessoas queriam seguir Jesus e que Jesus reage de maneiras diferentes a pessoas que querem o seguir de forma diferente. E essas pessoas também têm reações diferentes ao chamado de Jesus, ao convite de Jesus para segui-lo. Antes de os enviar, esses 72, quer dizer, tinha Jesus, tinha os discípulos e agora tinha esses 72. Versículo 2 diz que antes de os enviar, Jesus havia dito para eles: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. A colheita é grande, tem muito trabalho a ser feito no reino de Deus. É preciso que mais pessoas preguem o Evangelho. No entanto, os trabalhadores são poucos, aqueles que se dispõem a viver uma vida de proclamação do Evangelho não são tantos assim. Por isso, é preciso que a gente chame o dono da plantação. É preciso que a gente ore a Deus para que Ele mande mais trabalhadores, mais proclamadores da palavra de Deus. E Jesus diz então para esses 70 no versículo 3: Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Jesus diz: vocês estão sendo enviados por mim como ovelhas para o meio de lobos. Jesus sabe que essa tarefa é perigosa. Ele sabe que essa tarefa é algo penoso, mas mesmo assim, ele não deixa de enviar os seus proclamadores. Ele não deixa de enviar os trabalhadores da sua seara. E ele os envia como ovelhas por meio de lobos, mas orienta esses trabalhadores para que eles não levem muita coisa, para que eles não dependam de si mesmos para realizar o seu trabalho, não levando bolsa, dinheiro de sobra para viver muito tempo, nem sacola, nem sandálias. Não leve muita coisa, vá com o que você estiver vestindo, não pare no caminho para cumprimentar ninguém. Não porque eles deviam não ser educados, mas porque a tarefa deles era urgente. No versículo 5, quando entrarem numa casa, façam primeiro essa saudação: que a paz esteja nessa casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele, mas se o homem não for de paz, tirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam do que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Vocês vão dependendo de mim, não é? Nessa tarefa que vocês vão agora, proclamadores da minha palavra, e eu vou providenciar pouso para vocês, eu vou providenciar comida para vocês. Pessoas vão ser motivadas por mim a receberem vocês. Aqueles que recebem a vocês são aqueles também que recebem a mensagem que vocês trazem. E vocês então por isso fiquem nessa casa e comam e ofereçam aquilo que eles lhes oferecerem, porque o trabalhador merece o seu salário. Vocês estão fazendo um trabalho e um trabalhador merece receber salário. Isso que vocês receberem não vai ser um favor das pessoas, vai ser um pagamento por um serviço precioso que vocês estão prestando a elas. Agora, não fiquem mudando de uma casa para outra, quer dizer, não fiquem como sanguessugas, não é? Que tiram tudo que tem de bom dessa casa e então vão para a próxima casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que eles derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo ali:
O reino de Deus chegou até vocês. Anunciem a mesma mensagem que eu, Jesus, anunciava. Por que o reino de Deus havia chegado? Ora, porque Jesus estava ali, porque Jesus estava presente. Jesus é a personificação do reino de Deus, chegando àquelas pessoas que estavam agora ouvindo a mensagem desses enviados por Jesus. No versículo 10, porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira dessa cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disso, o reino de Deus chegou até vocês. A mensagem da salvação chegou até vocês e vocês a rejeitaram. Vocês tiveram a oportunidade de serem objetos da ação do Espírito Santo por meio da mensagem que foi proclamada a vocês. No versículo 12, Jesus disse mais isso: eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Aí então o texto fala de cidades que não creram. Jesus não deixa de enviar esses mensageiros, mesmo sabendo que eles vão ser enviados como ovelhas no meio de lobos, mesmo sabendo que muita gente não vai crer, como aconteceu aqui. Ai de você, cidade de Corazim, disse Jesus. Ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já tinham abandonado os seus pecados há muito tempo, e para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão e vestidos roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Jesus disse aos discípulos: quem ouve vocês está ouvindo a mim. Quem rejeita vocês está me rejeitando, e quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Cidades não receberam os mensageiros que Jesus enviou. Cidade de Tiro, de Sidom e cidade de Cafarnaum. Foram cidades que rejeitaram os mensageiros que Jesus enviou. E Jesus então disse que haveria condenação a quem o rejeitasse, a quem rejeitasse a mensagem trazida pelos seus mensageiros. E Jesus diz aos mensageiros: quem ouve vocês está me ouvindo. Aquele que ouve a palavra de Deus pregada por um mensageiro de Deus está ouvindo o próprio Jesus. E quem ouve ao próprio Jesus, ouve ao Pai que enviou Jesus. Mas quem rejeita o mensageiro é porque rejeitou a mensagem. Por isso está rejeitando aquele que o enviou. Enviou o mensageiro, Jesus. E aquele que enviou, o próprio Jesus, que é Deus. E aí então esses 72 vão, tendo sido enviados por Jesus. Muita gente não crê, cidades não creem, e eles então retornam. E eles voltam muito alegres. É curioso. Não porque não houve rejeição, mas o que eles dizem? Até os demônios nos obedeciam quando pelo poder do nome do Senhor nós mandávamos que saíssem das pessoas. Claro, eles ficaram espantados com coisas fora do comum que aconteciam e coisas que eram bem visíveis. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar em cobras e escorpiões, para esses 72 aqui, para sofrer, sem sofrer nenhum mal, e vencer a força do inimigo. Aliás, quem acha, se alguém hoje acha que Jesus está dando todos esses poderes aqui, né, para essa pessoa, eu convido então essa pessoa a pisar em cobra e escorpiões. Porém, disse Jesus, ele está chamando agora a atenção para aquilo que é mais importante do que pisar em cobra, do que pisar em escorpião e do que dar ordens a demônios.
Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Quer dizer, o que deve alegrar um mensageiro de Jesus é também aquilo que alegra um cristão, não é? O meu nome está escrito no céu, eu vou para o céu por causa da obra de Jesus, não por causa do que eu fiz ou por causa do que eu deixei de fazer. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. Por que será que Jesus disse essas palavras? Jesus está aqui orando a Deus, dizendo que Deus mostra aquilo que gente simples consegue ver, mas gente muito instruída e muito estudada não consegue ver. O que é isso? A ação do Espírito Santo é aquilo que faz com que nós creiamos no Evangelho. Não é a nossa sabedoria, não é o nosso entendimento. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. O Filho, o próprio Jesus, é aquele que mostra quem Deus é. Em Jesus, Deus se mostra como Ele quer ser visto. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O que Jesus está falando? O que profetas e reis gostariam de ter ouvido e os discípulos ali de Jesus, aqueles que estavam ali com ele, haviam ouvido e visto? Olha, o próprio Jesus, em carne, encarnado, ouvindo a voz de Jesus pregando o Evangelho. Isso é um grande privilégio e é um privilégio que todos os cristãos vão ter, mas que até agora só essas testemunhas aqui tiveram esse privilégio. E aí então Jesus conta a parábola do bom samaritano. Uma parábola muito conhecida que diz que um mestre da lei se levantou querendo encontrar alguma prova contra Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Lembra que ele era um mestre da lei. Ele sabia tudo sobre o Antigo Testamento, menos o que importava. E ele fez essa pergunta querendo encontrar uma prova contra Jesus, querendo que Jesus fornecesse provas contra si mesmo. E a pergunta dele é: o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Para conquistar a vida eterna? Veja, a vida eterna é conquistada por meio de algo que eu faço ou que eu deixo de fazer. O que tu me diz disso, Jesus? E aí Jesus respondeu fazendo uma pergunta: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso e como é que você entende o que elas dizem? Você conhece as Escrituras? O que elas dizem? Como é que você interpreta? E ele respondeu muito bem, dizendo: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a sua mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. Ele faz um belo resumo do Antigo Testamento aqui, da vontade que Deus revela de si mesmo no Antigo Testamento. E Jesus responde: a resposta foi certa. Faça isso e você viverá. Quer dizer, Jesus trata essa pergunta como uma pergunta pessoal. Você quer saber como se salva? Então ele deu essa resposta e Jesus diz: muito bem, faça isso e você viverá. Né? Você faz isso. Se você faz isso, você vai para o céu. Se você ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e se tu ama o teu próximo como a ti mesmo, faça isso que você viverá. Não tenha dúvida que se você conseguir cumprir isso, você vai para o céu. Qual é o problema? O problema é que ninguém consegue cumprir. Aquele mestre da lei também não conseguia. Ele, porém, querendo se desculpar, pergunta: quem é o meu próximo? Poxa, é o básico para que ele possa
cumprir aquilo que ele disse que tinha que cumprir para ser salvo. E aí então é que Jesus, em resposta à pergunta quem é o meu próximo, conta a parábola do bom samaritano. Um homem descendo de Jerusalém para Jericó, no caminho 2 ladrões o assaltam, tiram a sua roupa, batem nele e deixam ele quase morto. Alguém precisando de ajuda. Acontece que um sacerdote estava passando por ali. Quando viu o homem, tratou de passar pelo lado da estrada. Ele colocou os seus deveres religiosos em primeiro lugar e deixou o próximo para depois. O próximo não importa. E aí então aconteceu o mesmo com um levita, que é aqueles que serviam no templo, duas pessoas que a gente esperava que ajudassem. E os dois fizeram a mesma coisa. Mas um samaritano, quer dizer, aquele que nunca era bom exemplo numa história em que o judeu contaria, esse ficou com muita pena dele, então chegou perto dele, limpou seus ferimentos e os enfaixou, cuidou dele, colocou ele sobre o seu animal, levou ele para uma pensão, deu 2 moedas de prata ao dono da pensão, trouxe mais gente para ajudar nessa situação, mobilizou mais gente e se comprometeu dizendo: pagarei o que você gastará mais com ele. E aí, então Jesus responde com a pergunta: na sua opinião, qual desses foi o próximo do assaltado? Aquele que o socorreu, foi a resposta do mestre da lei. Ele nem ousou dizer foi o samaritano, porque era impensável que um samaritano fizesse algo de bom, fosse bom exemplo em qualquer história contada por um judeu ou para um judeu. E Jesus diz: vai e faça a mesma coisa. Se você acha que amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a ti mesmo que vai ser salvo, então que seja dessa forma, que seja dessa forma desprendida de si mesmo, não egoísta, não de quem cumpre deveres religiosos para ganhar a salvação ou o benefício de Deus. E aí então alguém poderia pensar: poxa vida, mas então a gente é salvo fazendo bem? E é importante fazer então a conexão com a próxima história, que é a história de Maria e Marta. Jesus vai visitar essas 2 irmãs, a Marta o recebe na casa dela e a Maria sentou-se aos pés de Jesus e ficou ouvindo o que ele ensinava. Uma atitude de um discípulo, ouvir Jesus é o importante. A Marta ficou ocupada com todo o trabalho da casa, fazendo aquilo que nós costumamos fazer quando nós recebemos uma visita que a gente quer que fique, não é? Poxa vida, o sofá está bagunçado, a sala está bagunçada, eu vou dar uma arrumada, não é? Eu vou lavar a louça para não ficar aquela louça na pia, eu vou fazer um bolinho, um chazinho, um café, um chimarrão. Quem sabe eu vou fazer uma janta para ver se o meu convidado fica um pouco mais. Não existe nada de reprovável, a princípio, naquilo que a Marta faz. Aliás, a casa era dela, a responsabilidade de ser anfitriã era dela. O problema é que ela então pergunta para Jesus: o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? E ela considera com isso que aquilo que a irmã está fazendo não é importante. E o que esse texto então está nos mostrando é o seguinte: não é que aquilo que a Maria está fazendo é certo e o que a Marta está fazendo é errado, mas a Marta inverte as prioridades, e esse é o problema. Qual é a prioridade? A prioridade de um discípulo de Jesus é sentar e escutar a Jesus, escutar a palavra de Deus. E depois? Bom, depois nós vamos e fazemos, não é? Nós colocamos então a mão na massa. Jesus termina dizendo: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e essa ninguém vai tomar dela. Qual é a coisa mais importante? O que é a única coisa necessária? E necessária para quê? Necessário para a nossa salvação é o que a Maria estava fazendo, sentando e escutando a palavra de Jesus. Aquilo que a Marta estava fazendo podia ser feito depois. E assim nós chegamos ao final do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, e por isso o nosso estudo vai ficando por aqui. Não perca a próxima edição, que irá continuar com o texto de Lucas. Assista aí